Noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estar nesta casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, né? Aqui nós renovamos as nossas energias e vemos pessoas tão queridas que às vezes demora tanto para a gente se ver por aí, né? E uma alegria maior ainda é estarmos juntos para estudarmos um pouquinho mais da doutrina espírita, né? Esses conceitos tão libertadores que nos ajudam a viver de forma tão melhor, tão mais leve nessa nossa existência. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre um tema muito amplo, que é a doença ou a enfermidade na visão espírita. É praticamente um tema de vasto campo para a gente discutir, então nós vamos pegar alguns pontos que nós achamos mais relevantes para a noite de hoje, tá bom? Então nós vamos começar com essa frase simplesmente maravilhosa que está no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 11, na página 47. Olha que coisa que Emmanuel escreve. Impelindo-nos a maior ascensão, todo o berço de agora retrata o ontem que passou. É profunda essa frase, né? Então, o que isso significa? Que hoje, né, onde nós nascemos, como nós nascemos, com quem, a circunstância que nos é dada é de acordo com a nossa necessidade. Lembrando que Jesus, né, a sua pedagogia é a pedagogia do amor, e não da pedagogia, né, do sofrimento. Olha, você tem que sofrer para melhorar. Nada disso. Jesus, ele nos coloca o amor como ponto da nossa evolução. Então, quando ele nos fala aqui, né, que hoje, onde nós estamos, é o local ideal e necessário para a nossa evolução. E esse berço depende das nossas vidas anteriores para a gente chegar onde nós estamos. Para a gente relembrar um pouquinho, né, o tema doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, é definido como conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser vivo, alterando seu estado normal de saúde. Essa saúde pode ser física, mental, né? E nós sabemos que a saúde ela vai muito além do corpo físico, né? De você não ter nenhuma doença. É muito além disso. Já no Espiritismo, a doença ela é vista como um desequilíbrio energético e moral que afeta o indivíduo, resultando em manifestações físicas e emocionais. Então, o que significa dizer? Que a doença ela não é a causa, ela é o efeito de alguma de nossas ações, de algum dos nossos pensamentos. Então, para que a doença ela se externize no nosso corpo, tem que ter alguma causa. Não é a doença em si a causa, ela é o efeito de algum comportamento menos digno, menos bom da nossa parte, vamos dizer assim. Didaticamente, você sabe que professor adora, né, enfeitar as coisas, né? Nós dividimos os tipos de doença em 4, de acordo com o objetivo de cada uma. Então, nós temos as doenças expiatórias. O que são as doenças expiatórias? 80% das doenças no planeta Terra são classificadas como expiatórias. O que significa expiar, né? A doença expiatória, ela vem nos fazer resgatar, reparar algum mal, algum erro, algum engano que nós fizemos a nós mesmos ou a outra pessoa. Não precisa ir muito longe, né? Vamos dar um exemplo. Quantas pessoas usam a inteligência para o lado negativo? Nós vimos nessas guerras, né, que foi ontem, pode-se dizer, a Segunda Guerra Mundial, quantas experiências foram feitas em seres humanos vivos, né, para testar injeções, vacinas e tantas outras coisas. Imagina, né, esses médicos que usaram a medicina para propagar o mal. No plano espiritual, eles vão ter um choque de consciência muito grande, como todos nós temos. Então, provavelmente, na próxima encarnação, eles virão, né, com alguma doença, com alguma deficiência nos locais lesados. Por que castigo? Não. Para sentir, às vezes, na pele a dor que eu fiz o outro sentir. Para mostrar que a minha dor, ela é tamanha, ela é tão grande quanto a do meu irmão. A minha dor não é maior do que a de ninguém. Então a gente vem com essas doenças expiatórias
para resgatar os nossos débitos anteriores e começar uma nova vida. Quando a gente fala as doenças, por exemplo, de prova, são aquelas em que vem provar a nossa fé, a nossa resignação, o nosso amor, né, a nossa paciência. Então, por exemplo, poderíamos citar assim uma mulher, né, que reencarna e toda mulher geralmente quer ser mãe. Dificilmente a gente acha uma mulher que não quer ser mãe. E ela vem com infertilidade. Ela não vai poder ter filhos nessa existência, mas é porque ela mesma aceitou essa prova. Sabe por quê? Porque ela vai adotar uma criança. Então ela quer ser provada se o amor dela é além dos laços sanguíneos. Se ela consegue amar um outro ser que foi gerado por uma outra pessoa, assim como ela ama e amou os dela. Então é uma prova, não é uma expiação, e tantas outras, né? A missão. São raras as pessoas que têm doenças missionárias, né? Porque o Chico, vamos citar o Chico, por exemplo, ele teve problema gravíssimo de pulmão, depois nos olhos e por fim no coração. As doenças que ele obteve durante a encarnação, a gente sabe que não foi porque ele errou em vidas passadas, porque ele era muito benevolente. Então, para que significaram as doenças do Chico, por exemplo? Para nos mostrar que mesmo doente, nós podemos trabalhar. Que mesmo doente, nós não podemos perder a fé. Que mesmo com as nossas angústias e tristezas, nós não devemos ofender o próximo quando estamos doentes. Porque o Chico jamais ofendeu quem quer que fosse, né? Trabalhava incansavelmente na sua casa espírita. E por fim, né, nós colocamos a doença auxiliar ou de auxílio, que são aquelas doenças que às vezes a gente nem ia ter nessa existência. Mas a gente começa a sair do caminho correto e aí a espiritualidade fala, opa, para não cair num erro maior, então a gente acaba aqui tendo uma pequena enfermidade, uma pequena doença, para voltarmos no caminho do bem, certo? Então a gente estava estudando, né, e lá ele dá o exemplo de um homem, né, que frequentava já a casa espírita, tinha todos os conhecimentos, né, do espiritismo, casado, e mesmo assim ele começa a ter uma queda por uma colega de trabalho. E isso, né, começa a se avolumar. Ele sente muito prazer em estar com ela, começa a esquecer da esposa, do trabalho com os filhos. Então ele começa a se envolver emocionalmente com essa pessoa. E o que a espiritualidade faz? Fala, opa, vamos dar um jeito antes que ele caia num erro maior. E dá-lhe uma bela de uma pneumonia. Fica doente, de cama. Adivinha? A paquera já não quis nem saber mais, né? Porque um homem doente, para mim não serve, não é? Então, o que aconteceu com essa pneumonia? Fez com que esse homem voltasse para a esposa e olhasse quem realmente cuidaria dele, né? Então, são esses tipos de doenças que vão aparecendo para a gente retomar o caminho do bem. Então, basicamente, é isso que a gente pode dividir, né? Primeiro, nós temos que lembrar também, antes de falar da doença propriamente dita, o que nós somos. Nós somos um espírito imortal que depois que fomos criados, nunca mais morremos. Então não existe a morte, né? Para nós, espíritos, depois que fomos criados, ninguém mais morre. E nós somos um ser ainda em evolução. E para evoluir, nós precisamos muitas das vezes habitar em planetas como a Terra e passar por processos muitas das vezes dolorosos. E as doenças é um ótimo remédio, é um ótimo auxílio para a nossa evolução. Então, quando a gente está aqui na Terra, nós temos basicamente esses três corpos: o físico, onde todos nós nos vemos, e o espírito. O espírito, né, ele é uma energia que não tem forma definida, ele é uma energia, só que para acoplar esse espírito no corpo físico, nós precisamos do perispírito, que é como se fosse um laço que une o espírito à matéria. Quando nós desencarnamos, parte para o plano espiritual o espírito e o perispírito. O corpo físico fica aqui na Terra. A partir do momento que vamos evoluindo, esse perispírito vai ficando fininho, até chegar a se confundir com o próprio espírito. Mas isso ainda daqui a centenas de milhares de anos, principalmente no nosso caso, né? E para que a gente está falando tudo isso?
Porque o perispírito, ele tem uma função muito importante, a mais importante para a formação dos nossos corpos. Tudo que eu faço com o meu corpo fica gravado no meu perispírito. Tudo. Se eu como demais, se eu bebo demais, se eu sou uma pessoa que tem muito estresse, muita angústia, todas as emoções, todos os meus sentimentos ficam gravados nesse perispírito. Agora vocês imaginam vocês, da época que nós estamos aqui na Terra, evoluindo, o tanto de coisa que tem gravado nesse perispírito. Claro que também ficam as coisas boas, não só as coisas negativas. Mas esse perispírito, ele vai ser como se fosse uma forma para formar o nosso corpo na próxima encarnação. Então, por exemplo, se nessa vida eu leso demais o meu perispírito, então eu tenho assim atitudes não dignas, eu traio, eu passo o outro para trás, eu minto, eu sou rancorosa, eu não perdoo, eu bebo muito, sabe? Assim, quando você põe o máximo de coisas negativas no seu perispírito, quando a gente desencarna, lá no plano espiritual, a gente vai ter um momento que vai ter um choque de realidade, de reflexão. Aí a gente se arrepende de tudo de errado que nós fizemos. E aí nós vamos preparar uma nova encarnação, graças a Deus, com esquecimento. Aí, quando vai começar essa formação do indivíduo, esse perispírito vai dar a forma para formar o meu corpo. Então, se eu mutilei o meu pulmão, provavelmente na próxima existência eu vou nascer com alguma falha no sistema respiratório. Se eu prejudiquei demais, por exemplo, o meu coração, devido ao meu estresse, à minha ansiedade, provavelmente esse perispírito ficou lesado e o meu próximo corpo vai ter essa falha no coração. Então, vocês compreenderam mais ou menos? O perispírito, ele se une às nossas células. Deixa eu colocar aqui. Aqui eu coloquei algumas células para a gente voltar às aulinhas de biologia, né, Pedro? Então, veja bem, aqui é o início da nossa vida, a primeira célula aí. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, estão todas as nossas características. Se você vai ser alto, baixo, gordo, magro, moreno e assim por diante. E aí eu começo a ter uma divisão celular até formar meu corpo. Nisso, o perispírito, ele acopla nessas células e dá a energia necessária para formar o corpo. Olha que coisa maravilhosa que é a espiritualidade. Só que como o meu perispírito está lesado, ele está cheio de energia densa, falta de perdão, melindre, tantas outras coisas, eu vou formar um corpo de que forma? Deformado, na maioria das vezes, tá bom? Só para vocês terem uma ideia da importância desse perispírito, né? Ligado ao perispírito e ao corpo físico, nós temos o centro de força ou chakras. Esse assunto não está em nenhum lugar de Allan Kardec. Kardec nunca falou sobre esse assunto. Quem veio falar para nós é André Luiz, principalmente no livro Entre o Céu e a Terra, no capítulo 20. Então ele discorre que nós temos 7 centros de força localizados no perispírito. Tudo bem? Lá no corpo espiritual. 7 pontos. O que significa esses centros de força? É onde nós captamos a energia e é onde nós distribuímos a energia para o nosso corpo, para o nosso perispírito e mantemos a saúde ou a doença. Juntamente com esses chakras ou centro de força, há os plexos, que são no corpo físico. Então, por exemplo, lá, ó, o coronário. O coronário é aqui em cima, tanto é que quando a gente vai dar passe, a gente põe a mão aqui, né, próximo ao coronário, porque ele é o centro de força que vai receber a energia do plano espiritual e vai comandar todo o seu sistema energético, de todo o seu corpo. Então, o coronário, localizado aqui em cima, ele é a nossa ponte que liga o espírito à matéria. E aqui tem a glândula pineal, que segundo alguns estudiosos, é onde o espírito ele se desloca pela última vez quando a gente desencarna, quando a gente morre. Então a gente vai saindo assim e por fim sai, descola, vamos dizer assim, a pineal lá no coronário. E esse coronário ele controla todos os centros de força. Depois nós vamos ter o cerebral, como o próprio nome está dizendo, né, o cérebro, que também ajuda a controlar todas as funções. Temos o laríngeo, né, que é nessa região aqui da garganta, que tem a tireoide, que é a glândula mestra, que, né, mantém todo o nosso metabolismo funcionando.
Aí nós vamos ter o cardíaco, que é a parte do coração. Então, se eu estou com problemas energéticos, assim, fora do tom, aqui nesse plexo cardíaco, eu vou adoecer alguma coisa relacionada ao coração, ao fluxo de sangue e aí por diante, né? Tem o esplênico, que é mais ou menos aqui, né? O gástrico, que é toda a região aí, né, que a gente fala do estômago, né, dessa parte do intestinal, e o genésico, que é a parte das gônadas, né, a parte sexual. Então, por exemplo, quando a gente é muito promíscuo, né, sexualmente, usa pedofilia, zoofilia, né, tanta coisa, traições, então faz coisas exageradas por conta de sexo, provavelmente nós viremos, né, numa próxima vida com alguma disfunção ligada à parte sexual. Aqui nós mostramos, né, as celulinhas, por quê? Porque eu quero mostrar para vocês, aquilo ali são o nosso DNA, né? Dentro do nosso DNA, vamos colocar aqui, são os genes. Cada pontinho desse é um gene, e esse gene ele vai ser responsável por uma das nossas características. Formar pulmão, formar rim, olho, pálpebras, enfim, as milhares de características que nós temos. O que eu quero dizer para vocês? Que já foi, né, descoberto o mapeamento genético, onde algumas doenças já sabem onde está. Por exemplo, o câncer de mama, a gente já sabe aonde está o gene na nossa célula que vai dar o câncer de mama, pulmão, Alzheimer e tantas outras doenças. Doenças ligadas ao coração, ao rim. Então, olha que coisa mais linda que os cientistas fizeram. Aí, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o câncer de mama, ele está localizado nesses genes aí que está no quadro. Então, eu posso desenvolver ou não o câncer de mama. Então, suponhamos que eu tenha vindo para a Terra com alguma disfunção nas mamas, né? Às vezes, o câncer, né, a gente não pode especificar por que uma pessoa teve um câncer, porque isso não existe, né? Porque existem N possibilidades, né? Nós não podemos ser irresponsáveis ao ponto de afirmar que uma coisa deriva da outra. Imagina a gente aqui, né? Fazer uma afirmação dessa totalmente inviável. Mas, por exemplo, pode ser os cânceres geralmente por conta de situações muito agressivas, de falta de perdão, de muito medo, de situações muito complexas que a gente vai guardando, né? Então pode ser que tenha dado esse tumor devido a esse tipo de sentimento. Mas esse câncer de mama, ele pode desenvolver ou não em mim, dependendo dos fatores externos, como por exemplo, nós sabemos, né, os médicos já nos falaram que câncer de mama, o que ajuda a ele aflorar? Cigarro, não é? Comida gordurosa, embutidos, né? Tudo isso ajuda a desenvolver o câncer de mama. Pessoas com mais de 50 anos, né? Bebida alcoólica, sexo feminino e a parte da genética. Isso são os fatores internos. Só que nós temos os fatores espirituais. Quando a gente renasce, então eu estou com tudo dentro de mim. Todos os genes estão aqui, prontinhos para eclodir e formar ou não a doença que eu vim programada nessa encarnação. Aí vai depender do quê? Dos meus sentimentos, das minhas ações, se eu pratico bem, se eu consigo ser uma pessoa mais leve, se eu perdoo. Ao contrário, se eu guardo muita mágoa, se eu quero ser aquela pessoa perfeccionista, onde tudo tem que ser do meu jeito, eu estou abrindo brechas para que essa doença ecloda e venha para o corpo físico. Deu para entender mais ou menos? E isso acontece com praticamente todas as doenças que nós temos. O Parkinson, por exemplo, tem lá o gene que causa o Parkinson, que é aquela parte de tremedeira. Hoje os médicos conseguem isolar esse gene e retardar, por exemplo, né, o movimento por algum tempo, mas ainda não tem cura, tá bom? Só para a gente ter uma ideia aí, né? A energia mental proveniente do espírito, dependendo do seu teor salutar ou tóxico, vai gerar imediatamente uma alteração no corpo fluídico, que por sua vez produz uma alteração no corpo físico, causando saúde ou doença, respectivamente. Foi o que nós falamos anteriormente, né? Vamos pegar o sistema circulatório aí do coração, né?
Então, se eu encho o meu coração de sentimentos negativos, de ira, de cólera, aquela angústia, então eu vou começar a desenvolver algumas doenças relacionadas a esse sistema. Tudo bem? E assim todos os outros. O desajuste celular que ocasiona a doença no corpo físico provém da desarmonia oculta do espírito imortal. Então, toda doença é causada pelo espírito. Algumas exceções, como a gente vem na Terra, que é um planeta de provas e expiações, mas 90% é a nossa emoção, é o nosso sentimento que vai criar as doenças no nosso corpo físico. Esse livro, Leis de Amor, é uma gracinha, é um livro de perguntas e respostas, tá? E lá pergunta assim, na segunda pergunta: o erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico à doença? Entenderam? Quer dizer, um erro que eu cometi na encarnação anterior, não precisa ser a de ontem, pode ser há 4 encarnações atrás, há 5, né? Ela pode ocasionar uma doença hoje, nessa minha encarnação? A resposta é: a grande maioria das doenças tem a causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual, que é o perispírito, que nós falamos anteriormente. Havendo o espírito agido erradamente, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, marca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonia, que o predispõe à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Eu fiz questão de colocar por escrito, né, para ver que o Chico aqui, né, é que vem nos falar isso através de Emmanuel. Então, o que nós fazemos, de repente, a gente fala, nossa, mas estou tão bem nessa encarnação, né? Estou indo bem, vou no centro, faço as coisas, não tenho nada contra ninguém. Puxa vida, por que eu estou doente dessa forma? De repente, são coisas passadas, de vidas anteriores, de 3 encarnações para trás, não necessariamente a passada, né? Então a gente sabe lá no Evangelho, se a gente procurar as causas das aflições, não estiver na vida presente, está na vida passada, porque Deus não é injusto, de forma nenhuma, né? Lá nesse livro Pensamento e Vida, que ele é perfeito também, diz assim, Emmanuel: a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar, a acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonia de vastas proporções dos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Trocando em miúdos, como diz nosso amigo, né, Chico Buarque, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente está lá no plano espiritual, a gente tem aquela tomada de consciência, nossa, detonei meu fígado, detonei, né, meu pulmão, estou com muita mágoa, fiz muita coisa que não devia. Aí vem o arrependimento, não é? Só que junto com o arrependimento vem também as energias da vítima que eu feri, que ainda não me perdoou. Somando isso tudo, vai jogar isso aonde? No corpo físico. Então vocês imaginam? Toda essa energia, né, esse desequilíbrio energético dos nossos pensamentos aqui do coronário vai fazer com que nossas células não trabalhem direito. E aí então instala-se as doenças. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Mitose é quando a célula está se dividindo para formar um órgão, um corpo ou um tecido. Então, gente, todos os nossos sentimentos ruins, tristeza em excesso, porque tristeza a gente tem, mas nada em excesso é bom, né? Orgulho em excesso, ira em excesso, orgulho, vaidade, inveja, tudo isso vai atrapalhar a nossa formação celular. Olha como isso é verdade. Vocês já pararam para ver o tanto que a gente fica ansioso, sente as pernas tremer quando você se depara com uma situação que não estava prevista? Por exemplo, né? Você encontra uma pessoa que você tem muita mágoa, ou você sabe que ela tem muita mágoa de você. Ai, chega a dar aquela coisa na gente, você sente, né? Aquela descarga de adrenalina, de cortisol na sua corrente sanguínea.
Então imagina eu acumulando ira, vingança, repetidamente por uma pessoa. É como se você jogasse um ácido no seu próprio corpo, né? Algumas doenças, elas são mais específicas do espírito do que outras. Ainda bem que tem um médico aqui, né? De repente ele pode vir me dar um help. Então, por exemplo, o toque. O toque é o transtorno obsessivo compulsivo. O próprio nome já diz, é um transtorno, né? Uma coisa fora da casinha, obsessivo, aquela coisa ali, ó, que você fica pensando, né? E compulsivo, que você não consegue às vezes ficar sem fazer. E muitas das vezes são manias nada a ver. Por exemplo, eu fechar a porta uma vez. Quem tem toque fecha 20 vezes, para ter certeza que a porta está fechada. Tem diferença? Eu fechar uma ou 20? Não. Então, não tem uma base científica, uma base médica que me respalde isso. Então, onde que está essa doença? No meu espírito, na minha mente. Né? Então, tem pessoas, por exemplo, com problema de anorexia, bulimia, que é ligado ao corpo físico. Né? O anorexo, ele está magro, ele olha no espelho, acha que está gordo. Então, ele tem aquela depressão, aquela coisa. Isso não é normal, porque você está vendo que a pessoa está bem, né? Então, são problemas ligados ao espírito, fuga, na maioria das vezes. Nós temos ainda o Alzheimer, né? Que é uma enfermidade muito triste, que ainda não tem cura, né? Não tem cura definitiva, e é às vezes uma prova ou uma expiação para quem está perto, porque você vê quem você ama e esquecendo aos poucos de você, das coisas, não é fácil, né? Então, a depressão, a ansiedade são enfermidades ligadas ao espírito. Tanto é que não se tem um exame para diagnosticar a depressão, né? Eles vão analisando sintomas para chegar na conclusão no diagnóstico. Então, são todas doenças ligadas ao espírito, né? O transtorno do espectro autista já chama transtorno do espectro porque é de 0 a 100, por exemplo, né? Cada um tem as suas manifestações, mas a base do autismo é a não socialização. As pessoas, né, geralmente que são autistas, o ponto principal é que eles não conseguem relacionar-se com outras pessoas. Tudo tem que estar tudo muito no jeitinho, porque uma cadeira que você tira pode fazer com que ele tenha um distúrbio emocional muito grande, né? As fobias, são os medos, também são doenças da alma. Porque olha bem, como que eu posso ter medo de gato, de um espelho, de barata? Extremo, né, gente? Estou falando extremo, né? Tem pessoas que são extremas. Então, mas isso é o quê? Isso está em algum ponto de uma outra vida. Às vezes, estudando o livro da Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, ela tem uma parte de fobia. Ela fala que às vezes você sofreu um trauma tão grande e você viu aquela barata no momento. Por exemplo, um estupro. Durante um estupro, você olha e vê uma barata em vidas passadas. Hoje, ou ainda mesmo nessa, né, que tem bloqueios, toda vez que você vê uma barata, vem na mente a cena do estupro, ou um assassinato, ou um suicídio. Então, a gente liga esses pequenos fatores a casos dramáticos da nossa vida, tá bom? Claustrofobia, que é o medo de ficar fechado. Quantas pessoas foram enterradas vivas até tempo atrás em calabouços? Quantas pessoas, prisioneiros de guerra, ficam até o fim da vida presos naquelas masmorras? Aí, em vida presente, tem medo de lugar fechado. Não estou dizendo que sempre seja isso, mas pode ser uma das causas, né? A bipolaridade, né? Você tem aquele extremo de felicidade e tristeza e qualquer deficiência intelectual. Então, tudo isso são anomalias ligadas ao espírito, que trazemos provavelmente de vidas passadas, onde o nosso espírito ele quer se esconder da realidade, ele quer fugir de alguma coisa que o magoou muito, de algum trauma. Então é como se o espírito ele ficasse preso dentro da própria cabeça. Vocês imaginam? Então isso tudo é com o consentimento do próprio espírito, que a gente vai ver depois. Olha, o que faz o espírito antes de reencarnar-se visando a própria melhoria? Então, antes de encarnar,
O que o espírito desperto faz? Antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão de impedimentos físicos que, em tempo certo, nos imunizem ante a possibilidade de reincidência nos erros em que estamos incursos. Ou seja, nós mesmos pedimos as nossas deficiências para que não caiamos num erro maior, para que nós possamos ressarcir, reparar os danos que fizemos a nós mesmos ou a outrem numa oportunidade passada, né? Quais os casos mais comuns de doenças de reencarnação e doenças convulsivas? Porque assim, o espírito às vezes ele não quer reencarnar, porque ele sabe que aqui na Terra pega, né? Aqui tem o corpo físico, precisamos de comida, tem calor, tem um monte de coisa que às vezes no plano espiritual está livre, né? Só que na imaturidade espiritual, às vezes o mentor fala, não, você vai ter que ir. Você não quer igual a gente que é mãe, né? Fala, você não quer tomar o remédio, mas você vai tomar para sarar. Então, essas encarnações são chamadas de compulsivas, que a gente vem meio sem vontade, mas que o nosso mentor vai estar sempre ali nos ajudando. Então, ele pergunta, quais as doenças mais comuns que são impostas numa reencarnação? E a resposta, encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas pela lei divina na maioria das criaturas que trazem as provações de idiotia ou loucura, de cegueira, de paralisia irreversíveis ou ainda nas crianças problemas, cujos corpos irremediavelmente frustrados durante todo o curso da reencarnação se mostram na condição de celas regenerativas para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhante recurso drástico da lei. Quer dizer, a nós mesmos que pedimos, tá bom? Então, geralmente, essas enfermidades são impostas. Lá no livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca que as doenças, elas fazem parte da prova aqui da Terra. Nós moramos num planeta de provas e expiações, então nós vamos ficar doentes. Quando a gente tiver um planeta mais evoluído, as doenças, elas serão menos invasivas, né? E a gente vai conseguir, né, ter mais saúde do que aqui. Mas, por enquanto, aqui na Terra, a gente vai passar por essas vicissitudes, tá bom? Para a gente dar uma esclarecida, nós vamos contar 2 casos aqui para resumir e fechar a noite de hoje, né? Então, esse livro, Luz Acima, também é perfeito, é de Humberto de Campos, o irmão X. Lá no capítulo 40, chamado Rogativa Reajustada. O que acontece aqui? O irmão X, que é Humberto de Campos, ele conta a história de uma mãe e de um filho. E Delfonso, deu um trabalho para lembrar esse nome. Humberto de Campos, ele põe cada nome, né, nas histórias dele, né, para tirar o personagem principal. E Delfonso, vocês me lembram, caso eu esqueça. E a mãe, Malvina, tá? Esse Delfonso tem 18 anos e já tem 4 que ele chama de paralítico aqui no texto, mas nós chamamos de paraplégicos agora, né? Já faz 4 anos que esse Delfonso está em cima de uma cama. E a mãe Malvina, maravilhosa, faz trabalhos caritativos, ajuda a criança abandonada, idoso, tira do que tem para dar para o outro, ajuda esse filho, faz prece, faz o evangelho no lar, conta história, e eles vivem uma vida feliz. Só que a mãe, como toda mãe, fala, oh meu Deus, meu filho, 18 anos, né, numa cama, há 4 já, Senhor, tenha piedade, né? Traga de volta a alegria de viver desse meu filho, que ele possa correr, andar como tantos outros, e começa. E a espiritualidade fica muito condoída com Malvina, e fica todo mundo pedindo aos mentores que ajude Delfonso a voltar a andar, a ser uma criança feliz, um adolescente. Enfim, a espiritualidade então atende tantos pedidos. E como, né, as coisas foram acontecendo, e Delfonso volta a andar.
Volta a andar e já na primeira noite chega bêbado em casa, carregado pelos amigos. Todas as noites começa a ficar assim de forma desregrada, sexualmente falando, bebendo muito, começa a usar droga, começa a roubar, não quer mais saber de falar de Jesus, ofende a mãe, xinga, dorme o dia inteiro e toda vez que a mãe vai chamá-lo para o caminho do bem, ele ainda agride a mãe. E chegou num ponto que ele começou a gastar todo o dinheiro da mãe, né, comprando drogas, e ela foi se enfiando em dívidas. E uma vez ele roubou o próprio tio, fez um empréstimo altíssimo e foi a gota d'água. E Malvina então foi chamar a atenção do filho, né, que ela não queria aquele filho, aquele monstro que ele estava se tornando. E ele bate na mãe. Aí foi a gota d'água. E ela chora muito, né? A espiritualidade vem até ela para ajudá-la. E ela começa a chorar e pedindo a Deus, né, que não queria que o filho dela se tornasse aquilo que ele estava se tornando, né? Que ele voltasse a ser aquele menino bom, caridoso, amoroso, porque a doença estava ajudando ele no caminho do bem. E ela dorme, e no outro dia, Ildefonso acorda paraplégico. Então, o que nós podemos concluir? Né? Que essa doença que ele tinha era expiatória e, ao mesmo tempo, auxiliar para que ele não caísse em erros maiores. Então, muitas das vezes, nós não temos a cura da doença porque é ela que nos ajuda a não piorar a nossa existência. Né? E na Revista Espírita, de 1864, eu até escrevi aqui porque senão vocês iam duvidar do que eu estava falando. Um casal da Alemanha, isso é um fato também verdadeiro, né? Que Kardec decorre em setembro de 1864. Esse casal, os dois normais, pai e mãe normal, tiveram todos esses filhos, ó, 1, 2, 3, 5 filhos. O recém-nascido era todo peludo, igualzinho um macaco. Hoje nós sabemos que é aquela doença de lobo, né? Que fala, né? Vocês já viram? Na biologia, a gente estuda muito isso, né? É totalmente peludo e não adianta, você depila, o pelo nasce novamente. A filha de 10 anos era corcunda e parecia um polichinelo, está escrito, mas como essa palavra não é muito, né, do nosso vocabulário, ela era toda deformada. O filho de 7 era aleijado das pernas. O filho de 5 era surdo, mudo e ainda tinha idiotia. Na época eu falava idiotia, né? Que é a tal da esquizofrenia, problema mental. A filha de 2 anos era cega. Se a gente olhar para um quadro desse, porque todo pai e toda mãe quer que os filhos sejam perfeitos, lindos, bonitos, saudáveis, não é assim que nós queremos? Se você olhar para uma só existência, você fala, meu Deus, onde está Deus nisso, né? E a gente vai ver que Deus está em todos os detalhes. Esses filhos, todos nasceram, segundo o Espírito, que conta, né, essa história na revista, por problemas expiatórios. Todas essas doenças foram porque eles precisavam acertar débitos passados. Então, eles foram reunidos, talvez nem se conheciam ainda em vidas passadas, e foram ser filhos dessa mãe. E o que essa mãe fez? E o que essa mãe fez para ter esses 5 filhos, né? Segundo o Espírito conta, ela foi uma mulher muito vaidosa. Ela tinha filhos na outra existência, mas tratava como se fosse bibelôs. Humilhava o filho de todos os outros. Se tivesse um que fosse estrábico, ela já o ridicularizava na frente de todos. Se fosse de cor negra, pior ainda. Então ela ridicularizava todas as crianças e filhos de pessoas que não fossem perfeitos. Então, nessa existência, ela recebe esses 5 filhos com todos, né, os pontos mais difíceis para ela dar conta nessa encarnação. Sobre o pai, o Espírito não comenta nada nesse caso. Se a gente for ver, a gente pode até achar uma coisa absurda, mas é muito melhor, como diz Kardec, do que as penas eternas, do que o inferno eterno, como ainda contava nas revistas, né, na época ainda de Kardec. Para encerrar, para que serve a doença? Para muita coisa, gente. Serve para a gente desenvolver a compaixão, a solidariedade, a paciência, porque a gente sempre comenta no centro, né? Você vê uma criança nascendo, não tem pai e mãe que não derrete por aquela coisinha.
Mas tem como não derreter por um pai doente, idoso, acamado, uma mãe, né, com Alzheimer, que não consegue lembrar quem é você. Então, nós que estamos perto de quem é doente, nós temos que desenvolver isso. A paciência, a empatia, se colocar no lugar do outro, o limite. Imagina se nós não tivéssemos doenças por superar limites. Por exemplo, a comida. A gente comeria até a exaustão. Graças a Deus a gente passa mal quando come muito, quando bebe muito. Então é o limite. Aquilo ali eu não posso passar. Então a doença vem nos ensinar o nosso limite, né? E lógico, a nossa evolução. Tá bom? Era isso então que nós tínhamos preparado para a noite de hoje. O tempo passou bastante,